Tudo na vida, meus irmãos, tem um propósito. A gente tem que entender o propósito. Qual que é o propósito das 70 semanas de Daniel? Então a gente tem que ir para as Escrituras, vamos para a Bíblia. Seja um bereano, meu amado. Não fique aí a dar ouvidos a canais sensacionalistas, não. Vamos para a Bíblia. Daniel 9:24, presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Primeira pergunta, quem é o povo de Daniel? O povo de Israel, o povo judeu. Então, não tem nada a ver com a igreja. Deus está falando aqui com a nação de Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Jerusalém. Qual que é o propósito, então, das 70 semanas destinadas ao povo judeu, já que Israel rejeitou Jesus na sua primeira vinda? Então, o primeiro propósito, para cessar a transgressão. Cessar a transgressão de quem? Da igreja? Não, de Israel, porque está falando com Israel. Cessar a transgressão de Israel. Isso vai acontecer na última semana após o arrebatamento da igreja. E para dar fim aos pecados. Pecados de quem? Pecado de Israel, porque está falando com Israel. E para expiar a iniquidade. A iniquidade de quem? A iniquidade de Israel. Porque os nossos pecados, o pecado da igreja já foi expiado. Nós aceitamos Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus, o seu pecado ainda não foi expiado. Então, para expiar a iniquidade de quem? A iniquidade de Israel. Está falando com Israel. E trazer a justiça eterna. Quando que a justiça eterna vai ser trazida para essa terra? Na segunda vinda, quando Jesus reinar em Jerusalém. É o reino de justiça, o reino de equidade. E selar a visão. Que visão? Selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia das 70 semanas. Quando que sela? Quando Jesus bater o seu pé no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E a última aqui, para ungir o Santíssimo. Que Santíssimo? O templo. Vai ungir o lugar santíssimo. O templo que será profanado pelo líder mundial. Então o Senhor volta em Jerusalém e ele unge esse lugar profanado. Eu creio que vai ter uma reforma. Alguns teólogos dizem que vai ser destruído e construído outro para o tempo do milênio. Eu creio que vai ter uma reforma. Até mesmo pode ser construído um outro templo para o milênio. Então, é simples de entender. Primeiro passo é entender para quem Deus está falando. Deus está falando com a igreja aqui? Não. Colocar a igreja aqui, meu irmão, colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel, isso é um erro gravíssimo de hermenêutica bíblica. Isso não é coisa de pré-tribulacionista, não. Isso é coisa da teologia da substituição. O que faz a teologia da substituição? Ela coloca a igreja no lugar de Israel. Então, colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel é falta de entendimento. É falta de entender o seguinte: para quem Deus está falando aqui em Daniel? As 70 semanas de Daniel não estão determinadas para a igreja. Estão determinadas para o teu povo, o povo de Daniel. Quem? O povo de Israel. Já que Israel rejeitou Jesus na primeira vinda, então eles ainda precisam dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer a justiça eterna, que é a segunda vinda. Quando Jesus volta em Jerusalém, ele traz a justiça em um mundo injusto, selar a visão e a profecia, ou seja, selar as 70 semanas e ungir o Santíssimo. Então isso aqui são eventos pós-arrebatamento da igreja. Não são eventos com a igreja na terra. A irmã fez uma pergunta, dizendo assim: onde que está na Bíblia que primeiro tem que acontecer o arrebatamento antes do acordo de Daniel 9, versículo 27? É fácil de entender, irmã, é simples de entender. É só você entender que as 70 semanas não estão determinadas para a igreja. Então o arrebatamento precisa de acontecer antes. Por quê? Porque as 70 semanas não estão determinadas para a igreja.
É simples de entender. Vou repetir, a irmã perguntou o seguinte: me mostre na Bíblia onde o arrebatamento precisa de acontecer antes de Daniel 9, versículo 27, que é o acordo de 7 anos. É simples de entender, minha irmã. É só você entender que as 70 semanas não estão determinadas para a igreja. 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel. Então o arrebatamento precisa de acontecer antes da última semana. A última semana ela só inicia depois que a igreja for arrebatada, que vai ter até um intervalo, que eu já falei no outro vídeo. Vai ter um intervalo entre o arrebatamento e o início da última semana. Ou seja, o arrebatamento da igreja, ele não determina o início dos últimos 7 anos, de forma nenhuma. Quem estiver aqui na grande tribulação precisa de saber disso. Os 7 anos, ele só inicia, os últimos 7 anos do governo humano na Terra, ele só vai iniciar a partir do acordo. Na hora que um líder mundial fizer o acordo, conforme está escrito em Daniel 9, versículo 27, aí conta-se 7 anos, exatamente 7 anos. Aí é possível calcular até a segunda vinda em Jerusalém, que não é iminente. O arrebatamento da igreja é iminente, mas a segunda vinda em Jerusalém não é iminente. Porque o arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer momento, sem sinais, ele é iminente. Agora, a segunda vinda em Jerusalém não é iminente porque ela acontece 7 anos depois, a partir da data do acordo de paz. Ou seja, porque é o calendário judaico, então as pessoas que estiverem aqui na tribulação, é possível calcular a segunda vinda. Você pega 360 dias, que é o ano judaico, vezes 7. Ou seja, dá 2.520 dias. A partir, então, da data do acordo de paz, que acontece depois do arrebatamento da igreja, conta-se 2.520 dias, Jesus volta em Jerusalém. Ou se não, no momento em que o líder quebrar a aliança, no meio da tribulação, ele quebra a aliança, ele rompe a aliança, como está escrito em Daniel 9, versículo 27, 9, versículo 27, ele rompe a aliança. Então, a partir do rompimento da aliança, quem estiver aqui na terra durante a grande tribulação, conta-se mais 1.260 dias e Jesus volta. Então, é simples de entender isso. Amém, meus irmãos? Eu preciso de estar compartilhando isso com vocês, porque há muita confusão escatológica nesses últimos dias. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, não estou aqui para zombar de ninguém, estou aqui como um estudante de escatologia. Eu estudo escatologia desde 1987, não sou melhor do que ninguém, o meu conhecimento é em parte, só que eu aprendi com pessoas que sabem. Eu aprendi com veteranos, eu aprendi com a Chamada da Meia-Noite, Dave Hunt, Norbert Litt, Thomas Ice, aprendi com Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida. Então eu estou passando para vocês alimento sólido, alimento forte, alimento sadio, e não essas baleladas que a gente vê na internet aí, essa confusão escatológica aí na internet. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, ficam todos na paz, em nome de Jesus.